Olá, na aula de hoje a gente vai discutir sobre o conceito de diferenciabilidade. Vamos ver por que é que ele se torna necessário, além do conceito de derivada parcial. A gente já falou sobre derivada parcial, né? Só que esse conceito de derivação parcial é insuficiente para a gente dar noções de suavidade de uma curva, como a gente pode ver com esse exemplo aqui. Considere a função dada por f de xy vale xy sobre x2 mais y2 se a gente não está na origem e zero na origem. A gente pode calcular a derivada parcial dessa função com respeito a x na origem, e pela definição isso daqui vai ser o limite com h indo para zero de f de h0 menos f de 0,0 dividido por h. Substituindo aqui os valores, o valor da função na origem é zero por definição, e quando y vale zero, o produto xy aqui vale zero, então f de h0 vale zero para todos os valores de h. E a gente tem então esse quociente aqui que vai dar sempre zero. Então o limite esse limite existe e vale zero, então a derivada parcial dessa função f com respeito a x existe na origem e vale zero. A mesma conta podemos fazer para a derivada parcial da função f com respeito à variável y na origem. E então essa função f possui ambas as derivadas parciais na origem, ambas assumem o mesmo valor, só que a função f não é contínua na origem. Observem que isso traz uma diferença enorme com respeito ao conceito de derivabilidade que a gente tinha lá na reta. Para funções reais, uma função que fosse derivável, ela já era automaticamente contínua também, né? A derivada a gente utilizava lá para calcular a taxa de variação da função, e ela acabava dando para a gente a inclinação da reta tangente à curva dada. Isso daí dava para a gente também a intuição geométrica de que uma função que fosse derivável, ela poderia ser aproximada numa vizinhança dela por uma reta. Né? Em cada ponto em que a função é derivável, a gente pode aproximar aquela função numa vizinhança dela por uma reta, e a gente ganhava como consequência a continuidade da função. Então a função era suave e era contínua pelo fato de ter derivada. Aqui, a gente ter ambas as derivadas parciais não implica nem na continuidade da função. Então, a noção de derivada parcial ela é uma noção mais fraca do que a que a gente tinha lá de derivada na reta, e aí a gente precisa de conceitos aqui mais fortes, que tragam para a gente um pouco melhor essa noção de suavidade de uma função. E aí, para motivar um pouquinho a definição que a gente vai dar, vamos olhar aqui para como era a definição lá atrás de derivada para funções reais. A derivada num ponto x era esse limite aqui, com h indo para zero. E só para facilitar a manipulação, esse valor aqui estando fixo eu vou chamar de a. Se a gente passa o a para o outro lado da igualdade, a gente fica com limite, com esse h indo para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, o limite está sendo avaliado disso aqui, menos a igual a zero, e a gente pode passar esse a aqui para dentro do limite, e inclusive mexendo aí com o quociente, reescrevendo isso tudo como f de x mais h menos f de x menos a h dividido por h
sendo igual a zero. E aí observe então essa diferença aqui, ó. Vou chamar aqui de erro, uma função que depende de h, que vai ser a diferença que a gente obtém entre f de x mais h e essa aproximação aqui, ó, f de x mais a h. Observem que essa função e que eu estou escrevendo aqui, que depende de h, ela dá para a gente a diferença, né, o erro que a gente comete ao estar aproximando a função f no ponto x mais h pelo valor da função no ponto f de x, no ponto x mais a vezes h, ok? E isso daqui quer dizer para a gente que esse erro daí, quando dividido por h, vai para zero. Ou seja, esse erro se aproxima do zero mais rapidamente do que h quando h vai para zero. Ok? Então, essa noção de derivada, a existência dessa derivada daqui, ocorre se somente se, repare, todos esses passos aqui são reversíveis, o erro que a gente comete ao aproximar essa função f no ponto x mais h por essa função aqui, que é uma função linear, o erro vai para zero mais rapidamente do que h. Se a gente partisse daqui e seguisse o caminho de volta, a gente iria obter que essa constante a que está aparecendo aqui deveria satisfazer essa relação aqui de ser a derivada da função f no ponto x. Ok? Então, olhando aí essa aproximação, essa noção, vamos olhar aqui para como se define a diferenciabilidade de uma função num ponto dado, que é uma função de mais de uma variável. Para exemplificar aqui, a gente está tomando uma função em duas variáveis apenas. E aí, pega então um ponto do domínio da função, que a gente está sempre assumindo um conjunto aberto, e então a função f ela é dita diferenciável nesse ponto x0, y0 do domínio, de coordenadas x0, y0 do domínio, se existirem dois números reais a e b, tais que esse limite daqui vale zero. Observem aqui que esse daqui, ó, é um erro, a diferença aqui de f em x0 mais h, y0 mais k, menos a aproximação linear dessa função f, considerando a expansão em h e em k. E isso dividido pelo módulo aqui, comprimento, né, do vetor, módulo do vetor de coordenadas h e k. Lembrando que a gente não poderia simplesmente dividir esse número real aqui do numerador por um vetor. A gente tem que dividir por um número real. E nada mais natural do que dividir pelo comprimento desse vetor, que dá para a gente aqui a distância entre esse ponto x0 mais h, y0 mais k, do ponto onde a gente está avaliando a diferenciabilidade. Então aqui reparem que a gente tem aí também um erro que depende desse vetor aí que a gente usa para se deslocar saindo do x0, y0 até o x0 mais h, y0 mais k. Esse erro, ele é o erro que a gente está cometendo ao tentar aproximar o valor da função nesse ponto x0 mais h, y0 mais k, por essa aproximação linear de partir do ponto x0, y0 e simplesmente está somando aqui uma constante vezes h e uma constante vezes k. Ok? E essa definição aqui, ela é equivalente a gente escrever que quando esse vetorzinho aí do deslocamento a partir do x0 e y0 está indo para zero, esse erro, que depende de h e k, vai para zero mais rapidamente
que o comprimento desse vetor aí de deslocamento. Isso daqui vai ser interessante para a gente porque isso vai dar várias consequências imediatas praticamente para a gente, ok? Observem essa relação que a gente tem aqui. Vamos reescrever aqui o erro que a gente está considerando ali, depende de H e K, é o erro que a gente comete ao aproximar a função no ponto x0 mais h, y0 mais k, pelo valor da função no ponto f de x0 y0, somado uma constante a vezes h, somado a outra constante b vezes k. A gente pode reescrever e considerar que a avaliação do limite, quando hk vai para zero, da função f no ponto x0 mais h, y0 mais k. Esse limite aqui, se a gente reorganizar a expressão acima, é o limite com hk indo para a origem desse erro, mais isso daqui é constante, f de x0 y0, mais o limite com ponto hk indo para a origem de a vezes h mais b vezes k. E o resultado disso, esse primeiro limite aqui está indo para zero, o f de x0 y0 é constante, e esse último termo aqui também está indo para zero, de modo que o resultado desse limite é simplesmente f de x0 y0, e a gente conclui que, olha só, o limite desse daqui é o f de x0 y0, a gente conclui que f é contínua, e isso, lógico, se satisfizer essa condição aqui, que é a condição que a gente tem de que é satisfeito no caso de a gente ter uma função diferenciável, ok? Então, se a nossa função satisfaz essa condição aqui de diferenciabilidade, então esse limite aqui, o erro está indo para zero, e a gente consegue então concluir que a função vai ser contínua em todo ponto em que for diferenciável. Esse não é a única consequência que a gente tira dessa noção de diferenciabilidade. Se a gente volta de novo para lá mais uma vez e tenta olhar para o limite, o que seria a derivada parcial da função, por exemplo, com respeito a x, vamos olhar o limite com h indo para zero do f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 dividido por h. Isso daqui vai dar para a gente o limite com h indo para zero de, olha só, a gente vai aproximar, né, se satisfaz as condições lá de diferenciabilidade, vamos olhar para essa diferença aqui como a gente poderia escrever em termos daquela aproximação linear. Seria aquela constante a vezes h mais o erro cometido aí no caso com esse deslocamento que só depende de h dividido por h. Simplificando essa expressão, isso dá para a gente a, constante a, mais o limite com h indo para zero do erro, dependendo só de h, sobre h, que vale zero, sendo então esse limite aqui igual a a. Repare então que esse limite existe e é igual a a, do que a gente conclui que aquela constante a que aparece lá na aproximação é, na realidade, o valor da derivada parcial de f com respeito a x no ponto de coordenadas x0 e y0, e analogamente a gente pode mostrar que o b
vai ser a derivada parcial de f com respeito a y no ponto também de coordenadas x0, y0. E disso a gente conclui que diferenciabilidade, então, implica que existem as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y no ponto de diferenciabilidade. E não só isso, implica também, como a gente acabou de mostrar, na continuidade no ponto considerado. Então, reparem que a noção de diferenciabilidade é uma noção bem mais forte do que as derivadas parciais, que implica na existência de derivadas parciais, e não só isso, implica também na continuidade da função. Olhando agora aqui para um exemplo dessa função, vamos mostrar, utilizando a definição, que essa função aqui ela é de fato uma função diferenciável. Para fazer isso, o que a gente vai analisar é o erro que a gente comete ao aproximar essa função num ponto de coordenadas x mais h, y mais k, a partir daquela aproximação linear que a gente considerou, certo? Então, o erro num ponto desse vai ser o valor de f no ponto de coordenadas x mais h, y mais k, menos o valor da função f no ponto de coordenadas xy, menos a vezes h, menos b vezes k. E aí, lembrando da discussão que a gente acabou de fazer, o valor dessa constante a é a derivada parcial de f com respeito a x no ponto de coordenadas xy, e fazendo o cálculo aqui, a gente vê rapidamente que isso é 2xy. E a constante b, a gente também viu que é a derivada parcial de f com respeito à variável y num ponto de coordenadas xy, e a gente pode aqui calcular diretamente também e obter que é x ao quadrado. Então, esse erro de aproximação, ele pode ser calculado aqui como x mais h ao quadrado vezes y mais k, menos o valor da função no ponto de coordenadas xy é x ao quadrado y, menos a é 2xy vezes h, menos b é x ao quadrado k. Expandindo os termos, esse primeiro termo é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, vezes y mais k, subtraindo todos esses termos aqui, x ao quadrado y, menos 2xyh, menos x ao quadrado k, e fazendo aqui a distributividade, a gente ganha x ao quadrado y mais x ao quadrado k mais 2xyh mais 2xhk mais yh ao quadrado mais h ao quadrado k menos x ao quadrado y menos 2xyh menos x ao quadrado k. E aí agora a gente pode olhar aqui os termos que se anulam. X ao quadrado y menos x ao quadrado y, x ao quadrado k menos x ao quadrado k, 2xyh menos 2xyh mais 2xyh, todos eles se cancelam. E a gente pode então vir aqui e resumir o valor desse erro como sendo 2xhk mais y vezes h ao quadrado mais h ao quadrado vezes k. E aí, se a gente lembra, isso a gente já discutiu em outras aulas, que h sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado é limitado, vocês podem fazer o cálculo e ver que isso é menor ou igual do que 1, maior ou igual do que menos 1, a gente usa isso para avaliar aqui esse limite, quando h e k estão indo para a origem,
o erro, ou o limite aqui desse erro, quociente do erro pelo módulo desse vetor, HK, ele é o limite com esse par indo para a origem de, vamos separar aqui uns termos, 2xk vezes h sobre esse módulo, mais yh vezes h sobre o módulo, mais hk vezes h sobre o módulo também. E aí observem aqui que todos esses termos, eles são a multiplicação de um fator limitado, né? Esse fator aqui limitado também, e esse fator aqui é o mesmo, limitado também, por outro que converge a zero. Esse aqui está indo a zero, esse aqui está indo a zero, esse aqui está indo a zero. Então, como a gente já estudou lá na parte de limites, o limite, quando a gente tem um termo limitado e outro que vai para zero vezes, né, multiplicados, o limite existe e é zero. Então, o limite desse produto aqui existe é zero, desse aqui existe é zero, desse aqui também existe é zero, e então esse limite daqui existe e é zero, e isso aqui a gente usa para justificar então que a função ela é diferenciável em qualquer ponto. Um outro exemplo, que é esse daqui, ponto lá de onde a gente partiu, né? Está aqui definido até só uma parte. Essa função aí, no caso, se o ponto xy for diferente da origem e vale zero se a gente tiver com o ponto na origem. Então, a função definida dessa maneira daqui, ela não é diferenciável na origem. Como é que a gente justifica isso? Basta a gente ver que ela não é contínua na origem, como a gente já discutiu no início. Então, toda função diferenciável num ponto, ela é contínua naquele ponto e tem todas as derivadas parciais naquele ponto. Essa função, ela não é contínua na origem, como a gente já viu, e então ela não pode ser diferenciável na origem. Okay? Então, essa função ela não é diferenciável na origem, pois não é contínua lá. Todas as vezes a gente vai precisar utilizar a definição para verificar que uma função é diferenciável num ponto, efetivamente não. Tem uma condição que é muito prática, que é essa daqui. Certo? Uma condição suficiente para que uma função seja diferenciável num ponto do domínio é que as derivadas parciais nesse ponto existam e sejam contínuas. Ok? Então, destacar aqui ó, a condição que é suficiente ela ter derivadas parciais contínuas no ponto em questão. Então, ao invés de fazer todo aquele cálculo que a gente fez do erro de aproximação lá por uma função linear, tudo que a gente precisa fazer é calcular as derivadas parciais e verificar que as derivadas parciais são contínuas. Então, se a gente volta para aquele mesmo exemplo, no exemplo a gente estava considerando a função de duas coordenadas, né, duas variáveis x e y, dada por esse produto x ao quadrado y, né, esse polinômiozinho aqui. E aí o cálculo das derivadas parciais, a derivada parcial de f com respeito a x em qualquer ponto é 2xy, que é contínua em qualquer ponto, e a derivada parcial de f com respeito a y vale x ao quadrado, que também é contínua em qualquer ponto do R2. Então, calculando as derivadas parciais e vendo que elas são contínuas, isso daqui já implica que a função f vai ser diferenciável. Ok? Então, essa daqui é uma condição muito útil
para a gente fazer verificações rápidas de diferenciabilidade para uma função. Então, para saber se a função é diferenciável, basta derivar e verificar se as derivadas parciais são ou não contínuas. Se forem, já mata a questão. Se não for, aí a gente ainda pode tentar verificar pela definição, certo? Ou caso a gente ache que realmente a função não é diferenciável no ponto, então a gente tenta mostrar, por exemplo, que ela não é contínua, se for o caso, ou que não tem alguma das derivadas parciais. São caminhos que a gente pode seguir para mostrar que uma função não é diferenciável em algum ponto. Ok? Então, a aula de hoje era só isso mesmo. Até a próxima.